Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Victor, vou fazer a exposição de hoje. Para variar, um tema bem interessante, tema de muita reflexão, o necessário e o supérfluo. Tudo isso está baseado nas nossas escolhas do dia a dia. A gente tem um sim, um não, o que a gente quer, o que a gente precisa. E essas escolhas que nós fazemos no dia a dia definem o rumo da nossa vida, definindo quem nós somos, quem nós queremos ser no futuro. Dependendo das nossas escolhas, como nós olhamos para elas, define como nós enfrentamos as nossas dificuldades, os problemas. Há também os prazeres também relacionados à nossa vida. Tudo isso depende das nossas escolhas. E aqui é mais uma delas. O Espiritismo ele vai trazer uma explicação bem simples sobre o que é isso. O que é o necessário, o que é o supérfluo, como que a gente enfrenta isso. E a resposta é maravilhosa. Porque não tem uma resposta definida, não tem uma receita de bolo, não tem uma dica, faça isso, faça aquilo. Então, para desenvolver esse material, a referência principal está no Livro dos Espíritos, que é o capítulo 5, o item 4, Lei de Conservação, e as questões, que são as 715, 16 e 17. 3 perguntas, e ele já mata na charada. Só que para a gente bater o papo de hoje, eu fui buscar um pouquinho mais de material. Eu falei, o que a gente pode pegar do Evangelho? Então eu fui no capítulo 2, peguei um trechozinho, no capítulo 3, no 5, no 11, no 16, para a gente conseguir montar um contexto. O que o Evangelho traz para nós de informações para que a gente consiga desenvolver esse material falando sobre o necessário e o supérfluo. E começando pelas perguntinhas, a 715 fala o seguinte. Rapidinho, pode, tá bom, pessoal? 715 fala assim: como o homem pode conhecer o necessário, conhecer o limite do necessário? Olha que perguntinha legal. Olha a resposta dele. O sensato conhece por intuição. Ele sabe o que ele precisa, o que ele não precisa, o que pode ser um a mais. Só que muitos conhecem à custa de suas próprias experiências. E aí que está o problema. Quantas vezes a gente vê na televisão, a gente vê em programas de pessoas que não têm o que comer, não têm um lar, moradores de rua, necessitados, e eles sentem na pele. Nem o necessário eles têm. Imaginem o supérfluo. Eu lembro que alguns anos atrás, fiz uma pesquisa na internet, eu fiz um vídeo no YouTube bem legal, falava sobre o planeta Terra. Eu falei, nossa, cara, quis conhecer. E ele trazia vários números. Poluição, população e tal. E tinha um número que marcou bastante, eu nunca mais esqueci. Falava assim, morrem todo santo dia 5.000 crianças por falta de água. Aí vem nesse material, eu falei, cara, quando será que nós evoluímos nesse tempo? Será que a gente conseguiu avançar ou não? E eu procurando, eu não achei a mesma fonte. Mas eu achei um site que fala Water is Life. Tradução meio livre é água é vida. E aí o número é pior ainda. Ele fala, por causa das más condições da água, morrem 10.000 pessoas por dia. Com doenças relacionadas pelas más condições. E o pior, 90% são crianças de 1 a 5 anos. Fala, cara, pra gente água é praticamente um supérfluo, que a gente abre a torneira, cai água à vontade, parece que nunca tem fim. E para algumas pessoas não tem para beber. E em poucos dias sem água, ela morre com diarreia. Então, aquelas principais doenças ocasionadas pelas más condições da água, cara, a criança não sobrevive. Então a gente vê, a gente tem um bem tão precioso nas nossas mãos e pessoas não têm nem acesso a isso. A 716 fala o seguinte: a natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Sim, mas o homem é insaciável. A gente quer mais, quer mais, quer mais. Não agradece o que tem e só pensa em adquirir. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. A gente não precisa de tudo que a gente quer. A gente poderia escolher um pouco melhor, talvez. Eu lembro de que a Ju, minha esposa, trouxe uns anos atrás, muito tempo atrás, uma matéria de uma influencer. Não quero fazer julgamento nenhum, e não é para fazer julgamento, só para a gente fazer uma reflexão nossa. E mostrava o closet dela. Não era nem um closet, era um galpão. E ela tinha 6.000 pares de sapato. Ela tinha 4.000 pares de bolso. Aí eu gosto de matemática, já falou fazer as continhas. Né? Eu falei, se ela usar um par de sapato por dia, levariam 16 anos para ela consumir.
Se ela usasse uma bolsa por dia, levariam 10 anos. Eu falei, não é para julgar, porque ela é uma influência. Ela recebe isso de graça. Ela recebe fazer um trabalho, para fazer uma divulgação, dar uma opinião. Então ela recebe isso de graça para geralmente para poder fazer o trabalho dela. Essa é a atividade que ela faz. Então a gente não tem como julgar. Mas nós mesmos podemos usar isso como exemplo. Pô, 16 anos no par de sapatos, nunca mais vai adquirir nenhum outro. A gente tem necessidades também. A gente trabalha, então preciso de uma bolsa para trabalhar, preciso de uma mochila para levar o computador, preciso de uma bolsa para sair, tem uma reunião não sei onde preciso levar uma bolsa, vou para a praia, preciso ter uma outra bolsa. Então, a gente começa a avaliar as nossas necessidades e entender se aquilo lá realmente é preciso ou não. Né? E a 717 também é bem legal, que ela fala o seguinte: que pensar dos que se apropriam dos bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, em prejuízo dos que não têm sequer o necessário. Desconhece a lei de Deus e terão que responder pelas privações que ocasionaram. Cara, quantos casos a gente vê aí de crianças trabalhando em olarias, sem acesso ao estudo. Esse é um exemplo bem delicado sobre essa questão. Estava vendo uma matéria também na televisão faz um tempo de um programa que eu achei um absurdo. Escravidão hoje em dia. Situação de escravidão. Alguns países negociam. A família entra numa dívida, vende uma filha para trabalhar como faxineira, como empregada. E negociam ela. E ela não tem uma dívida enorme para pagar, nunca vai pagar, porque não tem um salário, não existe isso, ainda tem que pagar a moradia e a comida que ela come na casa do cara. Então, assim, vira uma bola de neve, essa pessoa vira escrava, não tem mais liberdade nenhuma, não pode fazer mais nada da vida. Isso é muito triste. Para a gente debater essas questões, vamos para o livro dos Espíritos, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 3 é um capítulo bem interessante, para a gente contextualizar onde nós estamos. Ele fala sobre há muitas moradas na casa de meu pai. Vou falar bem rápido, porque o tempo é um pouco curto e a gente já fala um pouquinho sobre isso. Legal. Desligar. Então, são uma série de mundos que nós temos no nosso universo. A gente nem fala mais universo, fala em multiverso, que são vários. Então, a gente tem os mundos primitivos, que remetem às eras da caverna. Tem o mundo de provas e expiações, onde nós estamos, na Terra, categoria nossa. Aí nós vamos avançando e melhorando, vamos para o mundo de regeneradores, para os mundos felizes, os mundos celestes ou divinos. E a gente vem evoluindo, vem trabalhando, vem capturando. E ele tem, nesse capítulo, ele fala uma mensagem muito bonita. Ele fala assim, ó, conforme o grau de adiantamento, passamos para mundos mais avançados. Então depende de nós definir o que é o necessário, o que é o supérfluo para a gente viver. Conforme o grau de adiantamento nosso, a gente vai galgando novos espaços. E ele fala, não podemos nos surpreender com a situação material e moral dos seus habitantes. Aí toca na veia, assim, é a gente, somos nós, materialistas demais. Na exposição da Carlinha, muito linda na semana passada, ela falou, a ciência avançou nesses últimos 100 anos, nesses últimos anos, absurdamente, a tecnologia, a telecomunicações, saltos. Mas a nossa parte moral, parece que a gente está estagnado no passado. A gente não conseguiu avançar, não conseguiu evoluir tanto. Tem algumas melhoras? Tem. Mas precisa de mais. A gente precisa focar um pouquinho mais nessa parte. O capítulo 2, ele fala, o meu reino não é deste mundo. Olha que legal. Não é deste mundo. E bem no começo do capítulo ele comenta. Ele fala, esse é o ensinamento que eu vou colocar no começo do capítulo, no começo do livro. A vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra. A vida futura. Não é só essa vida hoje, não é agora. Tá certo, a gente tem contas para pagar, temos que pensar no próximo mês, temos alguns objetivos de curto prazo. A gente não pode esquecer que a vida futura é parte da nossa vida. A gente tem que jogar espaços para quê? Para agregar a moral e conseguir avançando para os próximos mundos, avançando para mundos melhores. A vida futura pode ser considerada como o principal ensinamento de Jesus. Olha o quão forte é isso. Está no Evangelho, dessa maneira escrito. Olha o capítulo 5. É o maior capítulo que tem no Evangelho. Cara, todo mundo deveria ler esse capítulo acho que uma vez por dia. Porque ele te dá um abraço.
Ele cura nossos problemas, ele explica para a gente nossas necessidades, o que a gente está passando. Ele fala, bem-aventurados aflitos. A felicidade não é deste mundo. E ele comenta que a aflição está tanto na pessoa mais humilde, quanto na mais rica, que tem a maior fortuna, na maior poder. Essas pessoas, elas têm um certo dinheiro, têm um poder, mas elas enfrentam graves problemas. A gente vai ver no suicídio em países subdesenvolvidos é muito parecido com países desenvolvidos. Pessoas com poder de aquisitivo alto cometem suicídio. Então a gente tem aquela falsa ilusão de que o dinheiro vai resolver nossos problemas, de que vai resolver tudo, e na realidade a gente cria outros problemas. Quantos atores, atrizes a gente vê que infelizmente acabam cometendo suicídio, ou acabam tendo depressão, problemas graves de saúde, por causa desse pensamento talvez tão materialista e esquecendo a parte moral. Tem uma pesquisa, lembrei aqui agora, uma pesquisa bem interessante que a gente fala das nossas escolhas, de como que a gente caminha, né? Ele pegava uma família, separava as crianças dos pais e perguntava para os pais, assim, se você pudesse escolher para um almoço especial, quem que você escolheria? Aí os adultos falavam assim, eu quero aquele ator famoso, aquela atriz famosa, aquele cantor, eu sou fã daquele cara, né? E davam exemplos. Aí eles chegavam para as crianças e falavam, e vocês? Quem que vocês gostariam de convidar para um almoço especial? Eu falava, meus pais, minha família, eu gostaria de levar eles. Então a gente fala assim, cara, onde é que a gente perdeu esses valores? Onde será? Será que a gente mudou as nossas escolhas? Por que a gente agora mudou um pouquinho da família e a gente só pensa talvez naquela parece que é impossível, mas a gente esquece de quem está do nosso lado às vezes. Né? E o que realmente importa? Eu tenho uma série de exemplos já, desde quando eu trabalhava com os carros de corrida, de lidar com pessoas de poder aquisitivo alto. E uma vez eu fui convidado numa festa, uma festa de premiação deles, e ele falou assim, vou levar um dos mecânicos, e eu fui sorteado e eu fui. Cara, eu não me sentia bem, parecia que eu estava deslocado. Tinha um garçom por mesa, eu pedi que o cara vinha, colocava um negocinho no prato, quase que eu falava, põe mais, moço, por favor, porque assim, a gente está acostumado. Para mim não era aquele ambiente, para mim, qual que era o ambiente? Era um churrascão em família, todo mundo no quintal de casa, churrasqueira improvisada, aquela macarronada bolonhesa do final de semana que a mãe faz. Era isso. Esses são os momentos que me traziam alegria. Se a gente começar a refletir, quais são os momentos que fazem a nossa alegria? São esses pequenos símbolos, esses pequenos momentos em família, com união, com amigos. Será que precisa realmente daquele bem que a gente tanto deseja? E o 16 fala o seguinte, não se pode seguir a Deus e a mamão, desprendimento dos bens terrenos. Cara, são 3 páginas só com esse subtópico. Ele tem explicações maravilhosas. E uma das explicações é o apego. Ele fala, gente, tem que tomar cuidado com o apego. O apego tira a gente da caridade, tira a gente da ilusão, a gente desvia os nossos caminhos. E ele fala, o maior obstáculo ao adiantamento moral e espiritual do homem é o apego aos bens materiais. A gente está muito apegado. A gente está no mundo de provas e expiações, muito materialista. Realmente, a gente se apega muito. Mas ele traz uma explicação que eu achei fantástica para a gente tomar essa decisão. E que ele fala assim, Deus aprova e considera muito justa a satisfação sentida pelo homem que, através de um trabalho honrado e constante, consegue a sua fortuna. Gente, não tem problema nenhum em ser rico. Problema nenhum em trabalhar e conquistar as coisas. Conquistar uma casa, o carro que deseja. Tem que tomar um certo cuidado com o apego. E ele fala, por isso que Deus criou a caridade, sem orgulho, para que o pobre não receba com humilhação. Então você vê que as coisas têm um balanço, a gente começa a perceber um balanço, mesmo dentro do Espiritismo, dentro do Evangelho, falando, você pode ter uma condição financeira boa, saiba como dividir. O capítulo 11, ele fala assim, amar ao próximo como a si mesmo. E ele fala muito sobre egoísmo, tem um subtítulo desse capítulo. E ele fala, se houvesse amor entre os homens, a caridade seria a melhor praticada. E aí, às vezes a gente começa a se prender em algumas coisas e fala assim, mas eu não tenho uma condição financeira boa. A gente não tem.
a gente tem 24 horas. O nosso planejamento que a gente faz, nossas atividades, a gente coloca uma atividade para fazer uma caridade? A gente planeja isso para a gente fazer uma certa doação? Tem muita gente aqui que tem estudo, teve conhecimento, batalhou, estudou, teve oportunidades que muitas pessoas não tiveram. E a gente não divide esse conhecimento, a gente não distribui para quem precisa, para quem não tem. Mesmo no trabalho. Muitas vezes a gente se deparou com um problema, pede para o amigo do lado, não tenho tempo, preciso terminar esse trabalho, e a pessoa não te ajuda. A gente não pode ser essa pessoa. A gente tem que saber dividir, saber quebrar essa barreira do egoísmo. E ele fala o seguinte, o egoísmo, esta chaga da humanidade, essa doença da humanidade, precisa desaparecer da Terra, pois retarda o seu progresso moral. A gente fica preso nessa atividade, a gente fica preso no que a gente faz, não divide e gera mais egoísmo. E vai virando aquela bola de neve. Bola de neve. Eu lembro de fazendo um outro videozinho, é um videozinho que na realidade eu não gosto muito, para ser sincero, mas ele traz uma mensagem interessante no meio dele. É o seguinte, é um cara andando na rua, uma pessoa normal, que parece estar com uma situação boa, financeira, e tem uma pessoa com necessidade, um problema, um morador de rua. Ele põe a mão no bolso e fala assim, preciso pegar um ônibus e não tenho dinheiro. Você não tem um dólar para me arrumar? Um dinheirinho para me arrumar? Cara, os caras põem a mão no bolso assim e tira o bolso, assim, tira o bolso para fora e tira as moedinhas, assim, e fala, tem isso aqui, 80 centavos, tal, só que eu tenho, desculpa, mas é o que eu tenho. Aí o cara vai lá, tira a foto com o cara e pega, será que você me ajudou? Tô $500. Essa parte eu não gosto muito. Mas tem algo interessante que ele faz. Ele pergunta para eles, por que você me deu, sendo que você não tem nada? Era o que você tinha no bolso. É o que ele conseguiu pegar, talvez de latinha, vender e colocar aquele dinheirinho do trabalho dele suado, era tudo que ele tinha. As respostas são maravilhosas e variadas, mas tem uma que me tocou bastante. Ele falou, porque você pediu. Gente, olha que barato. O cara não tinha nada, o cara está passando uma necessidade, morador de rua, talvez não tenha o que comer hoje, aquele dinheiro vai fazer falta, não tem o que beber. O cara pede dinheiro e ele dá. Assim, divide. Porque você pediu para mim. Se você pediu, quer dizer que você está precisando mais do que eu. Olha como é forte isso. Como é pesado. Sim, você toca o coração, sabe? E aí vem aqui a explicação de Kardec. A explicação também é muito bacana. Ele fala assim, o limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. Gente, não tem uma resposta definida, não tem uma receita de bolo. Está em nosso coração. A gente tem capacidade de definir se a gente consegue comprar aquilo, comprar isso, adquirir aquilo, fazer assim, fazer assado. Nós definimos. Não tem por que a gente julgar o outro porque ele tem alguma coisa, porque ele não tem. Eu lembro que minha irmã agora, ela tem 2 filhas e está precisando comprar mais um carro. E tem 3 carros na garagem. Vai precisar comprar mais 4. São 4 carros numa família. Parece besteira, mas é uma necessidade, porque minha irmã trabalha não sei aonde, meu cunhado trabalha longe em outro lugar, minha sobrinha trabalha de noite, a outra vai fazer faculdade em outro lugar. Virou uma necessidade ter 4 carros. Agora, fala quando eu era criança para o meu pai que teria 4 carros. Ele falou, é impossível. Né? Quando eu era criança, não dá. Quando o Kardec escreveu esse livro, imagina chegar para ele e falar, tem uma família que tem 4 charretes. Ele fala, como pode isso? Não fazia sentido. Mas ao longo do tempo, dos anos, as necessidades mudam. E ele fala assim, olha que interessante, ele explica bem aqui agora. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria. E os espíritos que ditaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem. Cara, é isso. As necessidades mudam com o tempo. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Os que vivem às custas das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Não tem de civilizado mais do que o verniz, como há pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência. Pessoas que só querem se mostrar, só querem adquirir coisas para poder fazer, fingir que é uma coisa e não é. E interessante que ele fala aqui em cima assim, cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar.
Depende da geografia, depende do tempo, depende da condição que nós estamos enfrentando, dos nossos trabalhos, o que a gente almeja de carreira, talvez. Então, hoje em dia, um celular como esse já se tornou uma necessidade, não é mais uma ferramenta de trabalho, não é mais um telefone no qual era luxo. Cara, a gente usa para conversar, para ver e-mail, para responder alguma coisa, para agendar, é uma agenda que controla a nossa vida. Então, assim, são necessidades que hoje foram criadas por uma ferramenta que no passado, eu lembro quando meu irmão comprou um celular, meu pai ficou doido com isso. Como você vai pagar esse celular? Era um tijolão gigante que prende do lado, assim, na cintura, um cabelinho no bolso, tão pesado que era. E daquela época era um supérfluo, cara. Não precisava daquilo. Mas hoje, pode ser que algumas pessoas precisassem. O médico, por exemplo, precisava de um celular. Mas hoje em dia é algo que todo mundo precisa para atividade, para trabalhar, etc. E para a gente fechar, fazer uma reflexãozinha, aí eu separei alguns itens importantes. A vida futura. Gente, não é só aqui, não é só nesse planeta, para a gente pensar na vida futura. O que a gente quer para nossa vida daqui a outras encarnações? O que a gente precisa fazer hoje para a gente conseguir diferenciar o necessário de o supérfluo, para a gente conseguir agregar moralmente a nossa capacidade e melhorar ela, para que a gente avance para outros mundos evoluindo. Tudo isso depende do nosso grau de adiantamento. O quanto a gente está desprendido desse planeta, porque essas coisas materiais ficam. A gente parte para outro, com o nosso conhecimento. Não criar apegos aos bens materiais. Esse é um belo de um problema. Não tem problema nenhum em você ter uma fortuna, em você adquirir uma riqueza. Mas saber dividir, não pegar apego a esses bens, não ficar preso nisso. As aflições atingem todas as classes sociais. Não acha que o dinheiro vai resolver todos os problemas. Não resolve. Criam outros. Outros talvez até piores. Foque na vida, foque no amor, na família. As necessidades mudam. Mudam por causa da geografia, mudam com o tempo, mudam por causa das pessoas, mudam dependendo de onde a gente está. Não tem uma resposta definida. A resposta está em nós. A gente vai saber diferenciar o que é necessário do supérfluo. Eu espero que a gente tenha essa escolha, que a gente consiga ter essa escolha. Porque quem não tem essa escolha passa por grandes desafios nessa vida. Tá bom? Acho que é isso. É isso. A nossa precezinha final. 2 minutinhos. Quem se sentir à vontade, fechem os olhos. Deixe os problemas do lado de fora, para a gente conseguir focar numa ajuda mútua, no amor, na paz. Vamos começar agradecendo a Deus, ao grande Pai, que nos dê essa oportunidade de trazermos uma palavra de amor, de estarmos entre pessoas de carinho, que têm o mesmo propósito, meu Pai. A busca da felicidade eterna, a busca da união, da caridade, da divisão. Obrigado, meu Pai, pelo pão que você nos dá hoje, pelo nosso alimento, pela nossa água, meu Pai. Muito então essencial para as nossas vidas. Obrigado de coração por tudo isso que você tem feito por nós, pelo nosso lar e pela nossa família, meu Pai. Essa luz que você emana para nós é maravilhosa. E a gente quer retribuir, meu Pai, através do amor e uma vibração de carinho para esse mundo que passa por grandes desafios, meu Pai. Os nossos irmãos não têm água para beber, não têm alimento, não têm lar, não têm família. As nossas crianças estão abandonadas no orfanato, meu Pai, por aí afora. Os nossos doentes em corredores de hospitais, muitas vezes de uma família sozinhos, com muitas dúvidas. Os nossos vovozinhos, meu Pai, estão nos asilos, com muitas dúvidas sobre o restinho da vida deles. Mande uma luz de amor a todos eles, de carinho, para que eles consigam enfrentar as dificuldades desse planeta, agregando moral às suas vidas e evoluindo para mundos melhores, onde podemos sim desfrutar de uma vida
maravilhosa, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Obrigado, meu Pai, por tudo que você nos provém. Obrigado pela nossa natureza, pelos nossos animais. Obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus.